Bem, agora eu vou apresentar para vocês um diagrama de classes da notação UML, que é o diagrama mais usado na modelagem de sistemas. O diagrama de classes ele vai mostrar para a gente o conjunto de classes e o relacionamento entre elas do meu sistema, certo? Para representar uma classe, eu vou usar aqui um retângulo, certo? Indicando ali o nome da classe, os atributos dentro desse primeiro quadradinho aqui, os atributos da minha classe e, em seguida, os métodos. Tá? Bem simples. Então, aqui a gente vê um exemplo de duas classes, a classe pessoa e a classe fone. A minha classe pessoa ela tem três atributos. Um atributo nome, outro sobrenome e o fone. Tá? Esses três atributos eles estão como private. Tá? E essa minha classe tem dois métodos. O método setPessoa, que possui como parâmetros de entrada o nome, sobrenome e o fone. E o método getPessoa, né, que não recebe nada como parâmetro de entrada, mas retorna um objeto do tipo pessoa. Tá? E os dois métodos são métodos públicos. Lembrando aqui já da orientação a objetos, certo? Já a nossa classe fone, ela possui três atributos, o código, o número e o celular. E ela possui três métodos, setFone, getFone e isCelular. Certo? setFone recebe três parâmetros de entrada, que é o código, o número e o celular. getFone vai retornar uma string, que vai ser o telefone, né? Número do celular. E isCelular, que vai indicar se aquele número é de um celular ou de um telefone fixo, né? Retornando o booleano. E os três métodos são públicos, certo? Só que nesse exemplo aqui, a gente não tem nenhuma associação entre essas duas classes, certo? Como que a gente representa uma associação? Aqui, a gente pode ver já o código, tá? Como exemplo. Então, a classe A ela tem uma associação com a classe B, certo? Então, como que seria isso no código? A minha classe A, ela possui um atributo do tipo B, que é a classe B, certo? Muito simples. Então, aqui, olha só, a gente tem a representação da classe pessoa, da associação da classe pessoa com a classe fone, certo? Então, a classe pessoa aqui, ela possui um telefone, certo? Aí, a classe pessoa, a gente poderia representar aqui, né, o fone do tipo fone, da classe fone, mas não é necessário, a gente pode omitir e simplesmente fazer essa associação aqui já indica que a minha pessoa tem um fone, né, um objeto do tipo fone. Mas aí, naquela associação, não tinha representando nada sobre a quantidade de telefones que uma pessoa tem, certo? E aqui no meu sistema eu quero especificar que uma pessoa ela pode ter 0 ou um telefone, ou seja, ela pode não ter nenhum telefone. Então aí eu coloco um número aqui indicando a multiplicidade. No caso aqui 0, 2 pontos e 1, certo? Então 0 significa que ela pode ter nenhum telefone e o máximo, que é o 1, ela pode ter no máximo um telefone. Então o meu objeto aqui da classe pessoa, o objeto do tipo fone, poderia ser null, tá? Indicando que a pessoa não tem um telefone, pensando já no código, né? Outro exemplo de multiplicidade aqui é caso na modelagem do meu sistema uma pessoa ela pudesse ter vários telefones, né? 0 ou vários telefones. Então aí a gente coloca só um asterisco aqui, tá? Indicando que essa pessoa pode ter vários telefones. E como que isso fica no código? Então no código significa que para essa pessoa eu vou ter um vetor, tá? Onde esse vetor vai poder armazenar vários telefones aí que essa pessoa tem. Qual que é o correto, professor? É no meu sistema a pessoa poder armazenar um ou vários telefones? E depende, né? Cada aplicação vai ter a sua especificidade. Além disso, aqui a gente pode ter também uma associação bidirecional, tá? A setinha que eu tinha aqui no slide anterior, indicando que uma pessoa possui um telefone, né, indica que eu só tenho uma associação da pessoa para o telefone. Então eu não tenho nenhuma associação do telefone
para a pessoa. Ou seja, se eu tiver só um número de telefone, a partir da classe fone, eu não vou conseguir achar a pessoa, porque eu não tenho nenhum relacionamento aqui. Ou seja, na minha classe telefone, fone, né, não vai ter nenhum atributo aqui apontando para a pessoa, certo? Mas se essa associação for bidirecional, o que vai acontecer? No meu telefone aqui, vai ter um atributo para a classe pessoa, né? Mas, além disso, olha só, nessa associação aqui de telefone para pessoa, o telefone ele pode pertencer a várias pessoas. Então, aqui eu teria, na classe pessoa, na classe fone, eu teria um vetor, né? Onde eu poderia armazenar todas aquelas pessoas que possuem esse telefone, certo? Então, esse é um exemplo de associação bidirecional. Tem um detalhe aqui também que nem sempre a setinha aqui não é um padrão assim que todo mundo usa na UML. Então pode ser que existam as ferramentas aí que não exista a seta, seja só a linha indicando essa associação, tá? Isso é comum também. Mas aqui nesse livro o autor preferiu usar a seta para eliminar qualquer ambiguidade. Tá, e como que a gente representa a herança num sistema, né? Herança entre classes. Então a herança a gente vai utilizar uma setinha vazada, né? Para indicar a relação de herança. Então no caso aqui, olha só, eu tenho a classe pessoa, onde a classe pessoa é uma classe generalista, né? E eu tenho as classes pessoa jurídica e pessoa física, que são classes especialistas, né, da classe pessoa. Então o que acontece? Todos os atributos da classe pessoa, nome, sobrenome e os métodos, getPessoa e setPessoa, eles vão ser herdados pelas classes pessoa jurídica e pessoa física, certo? Então, só que qual que é a diferença? A pessoa física, ela possui CPF, e já uma pessoa jurídica possui CNPJ, certo? Ou seja, elas são especializações da classe pessoa. Tá, mas aí, professor, eu tenho um relacionamento aqui que não se encaixa em nenhuma daqueles relacionamentos, né? Não é nenhuma associação, nenhuma herança. Como que a gente representa isso? Aí, essa relação vai ser uma relação de dependência, né? Onde, por exemplo, aqui a minha classe, ela possui de alguma forma, alguma dependência com uma outra classe. No caso, a classe Java, Util ou Stack. Aí aqui a gente tem um exemplo onde a minha classe, ela em algum método, ela usa um objeto que está dentro desse pacote, java.util.stack. Então é uma relação de dependência que é representada por uma linha tracejada, certo? Bem, eu vou mostrar agora para vocês aqui um exemplo um pouquinho mais complexo, tá? Disponível lá no livro. Então, nesse relacionamento aqui de classes, do diagrama de classes, a gente tem a classe Customer, né, que representa o nosso cliente, que possui um nome e um endereço, e um método, getTaxa de crédito, certo? getCreditRating. E o que acontece? Essa classe cliente, ela está relacionada com um pedido, né, um pedido de compras. Então aqui a gente tem um sistema de compras, provavelmente, né? Então a gente tem aqui a classe cliente, que está relacionada com o pedido de compras, certo? E a gente tem aqui, olha só, um relacionamento unidirecional, certo? Onde só a minha classe pedido de compras, order, vai ter o atributo do cliente, certo? E aqui, olha só, a gente já pode ver a multiplicidade aqui, ou seja, que um cliente ele pode ter vários pedidos de compras, certo? Mas um pedido de compras ela está relacionada só a um cliente, certo? Nessa associação. O que mais que a gente pode ver aqui? Sobre a herança, né? Então o meu cliente aqui, customer, ele é uma classe generalista, né? Que está relacionada a outras duas classes aqui, um cliente pessoal e um cliente corporativo, né? Então, o cliente pessoal aqui, ele é uma especialização da classe Customer, da classe cliente,
certo? Então ele herda todos os atributos e todos os métodos e, além disso, ele vai ter um número de cartão de crédito, certo? E a mesma coisa a gente pode dizer aqui do cliente corporativo, que ele, além de herdar todos os atributos e métodos, ele vai adicionar aqui um contato, nome de contato, uma taxa de crédito e um limite de crédito, e além dos atributos aqui, né? E além disso, olha só, o meu cliente corporativo, ele também está relacionado aqui a um empregado, certo? E nesse relacionamento, o que acontece? Um cliente corporativo, ele está relacionado a 0 ou 1 empregados. No caso aqui, esse empregado é um representante de vendas, certo? E esse empregado, que é um representante de vendas, ele pode estar relacionado a vários clientes corporativos, certo? O que mais? Aqui a gente tem, olha só, uma restrição aqui, referente à ordem de serviço, o pedido de compras, né? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, tem uma restrição aqui. Se o pedido do cliente, né, está chamando a função getCreditRating, né, que vai dar como que a gente pode dizer? Vai avaliar se aquele cliente tem crédito ou não, né? Então, se o crédito do cliente for pobre, né, então o que vai acontecer? O pedido vai ter que ter um pré-pagamento, certo? Pré-pagamento vai ter que ser verdadeiro, certo? Essa é uma restrição que pode ter aqui no diagrama de classes. O que mais que a gente tem aqui? O pedido de compras, ele está relacionado a várias linhas de pedido, certo? E linhas de pedido aqui está relacionado a um produto, tá? O produto aqui está relacionado a várias linhas de pedido e a linha de pedido está relacionado a um pedido de compras, certo? Bem, basicamente é o que eu queria mostrar para vocês sobre o diagrama de classes e eu sugiro que vocês deem uma lida no material que eu vou disponibilizar para vocês no AVA, para vocês terem uma ideia melhor, mas terem mais detalhes, né, de como usar o diagrama de classes. Vamos ver agora um pouco sobre o diagrama de caso de uso. Bem, na etapa de elicitação de requisitos, né, é comum você listar quais são os casos de uso do sistema. O caso de uso vai ter ali, vai apresentar, cada caso de uso vai ter ali uma funcionalidade do meu sistema, certo? Do ponto de vista de algum ator do meu sistema. Então, o meu diagrama de caso de uso, ele vai ter conjunto de atores e os relacionamentos com os casos de uso, certo? Então, ele vai modelar os requisitos do sistema e vai apresentar a visão do caso de uso a partir de um cenário, certo? E do ponto de vista de um ator. O ator no diagrama de caso de uso ele é representado aqui por um desenhozinho de uma pessoa, né, em palito. O caso de uso vai ser uma elipse contendo ali a descrição do que é aquele caso de uso. Então aqui a gente tem o caso de uso marcar uma consulta, tá? E para indicar que um funcionário, no caso um ator, está relacionado a um caso de uso, a gente vai ter aqui uma setinha, né? No caso, o funcionário aqui, ele pode efetuar um pagamento, está relacionado a esse caso de uso. Então, os atores aqui, eles podem ser várias pessoas que têm alguma relação com o meu sistema. E pode ser também alguma entidade do meu sistema, não necessariamente precisa ser uma pessoa, tá? No diagrama de caso de uso, a gente também pode apresentar as relações de generalização e especialização, certo? Que está relacionada à herança. No caso aqui, a pessoa o meu ator pessoa aqui, ele é uma generalização da pessoa física e pessoa jurídica, que a gente indica isso por meio dessa seta ali vazada, certo? Da mesma forma, o meu caso de uso ele também pode ter uma relação de generalização e especialização. No caso aqui, a gente pode ver a abertura de conta, né, que é uma generalização de abertura de conta especial e abertura de conta poupança.
tá? Que são especializações desse caso de uso. Outra característica aqui do diagrama de caso de uso é o atributo include, certo? Eu posso indicar que um caso de uso, quando um ator, né, realizar um caso de uso, esse caso de uso vai obrigatoriamente levar à execução de outro caso de uso. Então eu indico isso por meio dessa relação de uma setinha pontilhada, né, escrito include, indicando que necessariamente vai levar à execução de um outro caso de uso. No caso aqui, o meu cliente, ao efetuar um saque, obrigatoriamente, né, esse caso de uso vai chamar o caso de uso registrar movimento, tá? Mesma coisa o depósito. Quando o cliente fizer um depósito, ele vai necessariamente registrar o movimento, certo? Outra característica, aqui outro exemplo do include, que é o paciente ao processar um pedido, obrigatoriamente vai ter que levar à emissão de uma nota fiscal, certo? Outra característica aqui no diagrama de caso de uso é o extend, certo? Que significa o seguinte, que ao executar um caso de uso, não necessariamente eu posso chamar um outro caso de uso, mas não é necessário, não é obrigatório, certo? Então no caso aqui, olha só nesse diagrama, quando o cliente fizer a abertura de uma conta corrente, ele pode realizar o primeiro depósito, mas não é obrigatório. Então, nesse caso, isso está explícito aqui por meio dessa setinha pontilhada e o nome ali extend em cima, certo? Então, aqui a gente tem um outro exemplo de um caso de uso que dá uma visão aqui do três atores a gente tem aqui, né? O aluno, o professor e o coordenador de curso. Nesse sistema, a única coisa que o aluno pode fazer é emitir o histórico. Já o professor, ele pode lançar as notas, né? E ao lançar as notas, o que vai acontecer? Ele pode lançar a frequência, né? Que está indicada ali pelo extend. E o que mais que a gente tem? A gente tem ali o ator coordenador do curso, né? Que é uma especialização do professor. E o que acontece? O coordenador do curso, ele pode criar turma e alocar um professor. Então, eu acho que hoje eu queria só passar essa ideia geral do diagrama de caso de uso. Então, eu sugiro a vocês também que deem uma lida no livro para ter uma visão mais detalhada. Vamos ver agora sobre o diagrama de pacotes. O diagrama de pacotes ele já dá uma visão para a gente de mais alto nível, tá? No diagrama de classes a gente tinha ali a visão de uma classe, né? E o relacionamento entre elas, uma ou mais classes e o relacionamento entre elas. Já aqui no diagrama de pacotes a gente vai ter um relacionamento de um conjunto de classes, tá? Que é representado por um pacote aqui. Então é bem simples, aqui a gente vai ter para representar um pacote, a gente vai ter aqui um retângulo, né, com essa abazinha aqui, e ele vai indicar um pacote, né? Dentro desse retângulo a gente vai ter o nome do pacote. Então olha só, aqui a gente tem um exemplo de um relacionamento. A gente vai ter o pacote Mobile View, o pacote Web View, certo? Que vão dar a visão ali, provavelmente vão juntar classes que dá uma visão de um sistema que está sendo acessado pela web, por um navegador em geral, e o outro por um dispositivo mobile, certo? E você vai ter aqui uma camada de negócios, né? Business Layer. E a diferença desse diagrama dos outros é que aqui o relacionamento ele é indicado por uma setinha tracejada, certo? Podendo ser unidirecional ou bidirecional. Então, no caso aqui, o pacote Business Layer ele está relacionado com os pacotes Mobile View e Web View. E o Web View e Mobile View também está relacionado ao Business Layer, certo? Bidirecional. Mas com o pacote Persistence, o que está acontecendo? Aí o relacionamento já é unidirecional, ou seja, a Business Layer está relacionada com o pacote Persistence,
tá? E não o contrário. Então, é essa a visão. O diagrama de pacotes, como eu disse, ele é simples e dá uma visão de mais alto nível, certo? Bem, eu vou apresentar agora um pouco sobre o diagrama de sequência. Tá? O diagrama de sequência é um diagrama dinâmico, onde ele vai mostrar para a gente o comportamento do sistema em um determinado cenário, certo? Apresentando para a gente ali quais são os métodos, quais ações são executadas sequencialmente ao executar uma determinada ação. Então, aqui a gente tem um exemplo, olha só, nós temos aqui duas classes, classe A1 e a classe B1. Dentro da classe A1, a gente tem o método F, certo? E ao executar o método F, ele vai levar à execução do método G, certo? Que vai, de alguma forma, afetar a classe B1. E ao executar o método F, ele vai retornar aqui um objeto ou uma variável do tipo C1, certo? Então, olha só, em termos de código, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho uma classe A, e essa classe A ela possui um método chamado G, que faz alguma ação aqui, e tem também o método F, que além de fazer alguma ação, ele também chama a função G, o método G, certo? Então, olha só, ao instanciar um objeto da classe A e chamar esse método F, o que vai acontecer? Então, ele vai, ao chamar o método F, o que vai acontecer? Ele vai sequencialmente chamar o método G, certo? E é isso que significa esse diagrama em termos de código. O diagrama de sequência, olha só, a gente tem outro exemplo aqui de um caixa eletrônico, que aqui é representado pela classe ATM, certo? Então, quando alguém chega lá no caixa eletrônico e faz um depósito, o que vai acontecer? Essa classe ATM ela vai chamar o método depositar um determinado valor, e esse método ele vai pegar e afetar a minha classe conta de alguma forma, né? Como que ele vai fazer isso? Ele vai chamar o método da classe conta setSaldo. E esse método setSaldo, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o método update da minha classe dataset aqui e vai fazer alguma alteração, né? Atualizar o meu dataset e vai dar um retorno. Então esse retorno vai voltar aqui para a classe conta, né? E que vai dar um retorno aqui para o depositar, que no final vai dar um retorno para o ATM, certo? É isso que indica esse diagrama de sequência. Então eu queria só dar uma ideia geral de como que funciona, e para ter mais detalhes eu recomendo que vocês façam a leitura do livro, né? Que eu vou deixar lá no AVA. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o diagrama de atividades. Tá? O diagrama de atividades é um diagrama dinâmico, certo? E ele vai mostrar para a gente o fluxo de processo de alguma atividade, certo? Então ele vai dar para a gente uma visão bem alto nível, mas é bem interessante para entender o funcionamento do sistema. Então olha só, aqui eu vou mostrar para vocês o diagrama de atividades de um sistema de compras, tá? Então olha só, a gente vai ter aqui um diagrama, um estado inicial, certo? E o que vai acontecer? No livro aqui ele dá um exemplo como se a gente tivesse uma ficha e essa ficha a gente pudesse ir caminhando pelo diagrama, certo? Pelos nós do diagrama, que são representados aqui pela bolinha. Seria como se fosse um estado, certo? Então, essa bolinha preta é o nosso nó inicial, certo? Que é onde a gente vai começar aqui a colocar a nossa ficha, né? Para que ela vai ficar percorrendo os nós. Então, a gente tem esse nó inicial e o quadradinho aqui, no caso o retângulo, ele vai representar uma ação, certo? Então, no caso aqui, olha só, a minha ação é informar dados de compra, né? Como eu disse, é uma atividade, o diagrama de atividade de uma compra. Então, primeiro vai informar os dados de compra. O que vai acontecer? Se o dado de compra for boleto,
Então, ele vai seguir por esse caminho, processar pagamento via boleto bancário. Se não for boleto, ele vai seguir por esse caminho, que vai processar o pagamento via cartão de crédito. Então, esse meu, acho que seria um losango, né? Ele indica uma decisão que vai ser tomada no meu fluxo, tá? Então, ao tomar essa decisão, o que vai acontecer, né? Então, aqui eu tenho dois caminhos para seguir. Esses dois caminhos aqui vão levar a uma mesma entrada, que é representada por um outro losango aqui, certo? Que indica um merge, né? Uma união. Então, em seguida, o que vai acontecer, tá? Aqui no caso, eu posso seguir dois caminhos distintos. Então, eu vou ter aqui esse retângulo aqui preto, né? Que representa um fork, né? Ou seja, a minha ficha, né, que está correndo aqui, ela agora vai se multiplicar em duas fichas e vai seguir esses dois caminhos, certo? Então, um caminho vai ser despachar produtos comprados e o outro vai ser emitir e enviar a nota fiscal. Então, os dois vão ter que ser executados, certo? Em seguida, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma operação de join, onde eu vou juntar as fichas, né, que foram separadas aqui. Os dois caminhos vão se unir agora. E por fim, eu vou executar a ação final, que é fechar compras, que vai levar ao encerramento da execução aqui desse diagrama, certo? Bem, então, queria passar esse diagrama como exemplo para vocês entenderem, o diagrama de atividades. E agora, assim como os outros, eu sugiro que vocês façam a leitura do livro para ter um entendimento mais detalhado desse diagrama, certo? Até a próxima.